Nos dormitórios da escola Velston, Serafine retornava ao seu quarto após a caminhada. Ao empurrar a porta e entrar, notou imediatamente um copo de suco de laranja sobre a mesa, acompanhado por um pequeno bilhete. Mas esse gesto logo foi ofuscado por uma leve preocupação ao perceber que havia deixado o livro ordinário largado sobre a cama. Em outro quarto, Elaine olhava atentamente para a tela de seu notebook. A curiosidade sobre o livro que encontrara no quarto de Serafine a levará a iniciar uma sequência de buscas. Descobriu, com certo espanto, que o ordinário havia sido banido por ter provocado um aumento no número de vigilantes. Isso despertou nela ainda mais perguntas. Continuou pesquisando, agora tentando entender o que eram exatamente esses tais vigilantes. Rapidamente encontrou informações que explicavam suas ações, pessoas que, à margem das estruturas de poder, decidiam intervir por conta própria em nome da justiça. A leitura seguinte foi ainda mais inquietante. Descobriu que vários desses vigilantes estavam sendo assassinados por um grupo chamado Ember. Elaine parou por um momento, sentindo um arrepio na espinha antes de fechar o notebook com firmeza. A preocupação tomou conta de seus pensamentos. Perguntava-se se Serafine estaria tentando seguir o mesmo caminho, mas afastou a ideia rapidamente. Mesmo assim, não conseguia descansar. Pegou o celular e decidiu ligar para Arlo. Do outro lado da linha, Arlo atendeu com sua habitual serenidade. Elaine, nervosa, relatou o que havia encontrado no quarto de Serafine, o livro banido e as descobertas que havia feito sobre ele. Terminou confessando que não sabia o que fazer e que estava extremamente preocupada com a amiga. Arlo ouviu tudo com atenção e, com firmeza, pediu que ela se acalmasse. Quis saber se mais alguém sabia daquilo. Ao ouvir que não, instruiu que continuasse assim, pedindo para que não comentasse com mais ninguém por enquanto. No dia seguinte, no terraço da escola, John e Serafine estavam juntos, sentados sob o céu aberto. O olhar de John revelava inquietação, e Serafine não demorou a notar. Perguntou o que havia acontecido, e ele, com uma expressão frustrada, respondeu que os boletins seriam divulgados na sexta-feira, o que o deixava tenso. Serafine, num tom tranquilizador, lembrou que não havia nada que ele pudesse fazer até lá. O silêncio se prolongou por alguns instantes, até que Serafine comentou que talvez não conseguisse devolver o livro de John tão cedo. John, imediatamente desconfiado, cogitou se Elaine havia encontrado o livro. Serafine tentou explicar, mas antes que pudesse fazê-lo, ele a repreendeu, reclamando de sua falta de cuidado. Mesmo tendo alertado Serafine sobre os riscos, ela havia sido negligente, mais uma vez. Ainda fez uma observação sarcástica, dizendo que, apesar de todo o seu poder, ela ainda não era capaz de rebobinar os próprios erros. Queria saber o que ela pretendia fazer agora. Serafine respondeu que guardaria o livro com mais atenção e faria o possível para garantir que ninguém descobrisse que era dele. John assentiu, agradecido, mas quis saber o que ela faria quanto a si mesma. Ela abriu os braços em um gesto de rendição, indicando que não sabia ao certo. Disse que, mesmo que não descobrissem a origem do livro, ela própria seria um problema diante de qualquer detector de mentiras. Ainda assim, pediu para que ele não se preocupasse, pois, sendo as de Velston, as autoridades certamente teriam mais tolerância com ela. John então perguntou o que ela havia achado do livro. Serafine, após uma breve pausa, admitiu que achou a história um pouco absurda. A resposta causou irritação em John, que ameaçou se levantar e ir embora, mas ela rapidamente o puxou de volta, dizendo que talvez não tivesse compreendido a mensagem por completo, e que talvez ele pudesse ajudá-la a entender. John então se acomodou de novo e começou a falar com mais seriedade. Contou que admirava o herói do livro, especialmente por sua força combinada à empatia. O personagem ouvia os outros, mesmo sendo imensamente poderoso, pois reconhecia algo valioso neles. Disse que as pessoas mais fracas ainda podiam ter grandes ideias e que não deveriam ser reprimidas, mas sim protegidas. Concluiu afirmando que admirava todos aqueles que lutavam para tornar essa visão de mundo realidade, e que, se tivesse a chance, se juntaria a eles sem hesitar. Serafine, ao ouvir aquilo, sentiu o peso do significado que aquele livro carregava para John. Pediu desculpas por ter desdenhado antes.
John a tranquilizou com um sorriso leve, dizendo que não havia problema, afinal, já lera aquele livro tantas vezes que talvez fosse mesmo hora de fazer uma pausa. Dentro da biblioteca de Velston, o ambiente permanecia calmo, preenchido apenas pelo leve som de páginas sendo viradas. Blick estava concentrado na leitura de um livro quando Remy apareceu com uma pilha de outros volumes nos braços, reclamando da quantidade de testes no final do trimestre. Comentou que mal tinha voltado e já estava sobrecarregada. Blick a olhou por cima do livro e perguntou quando havia retornado. Ela respondeu que chegará na noite anterior, e então quis saber o que havia perdido na semana passada. Ele, de maneira casual, respondeu que não tinha acontecido nada demais, mencionou que haviam vencido uma guerra territorial no domingo, com Serafine substituindo-a. Percebendo que falava alto demais, baixou o tom e encobriu o rosto com o livro, dizendo que aquilo era segredo. Aproximando-se, compartilhou algo mais: Serafine havia derrotado Arlo. Remy, porém, revelou que já sabia, esse boato já circulava por toda a escola. Blick se mostrou confuso com o vazamento da informação, mas Remy considerou que era apenas questão de tempo até que todos soubessem, já que havia sempre um atrito entre os dois. Apesar do tom casual, ela encerrou o assunto dizendo que aquilo não era da conta dela. Blick contestou, lembrando que, como rainha, ela tinha certa responsabilidade. Remy, no entanto, rebateu dizendo que ambos sabiam que Serafine só não assumia o posto porque não queria, ela e Arlo estavam em um nível muito acima do dela. Com um tom mais leve, comentou que poderia acabar sendo pega em fogo cruzado se tentasse se envolver. Mas interrompeu a própria fala repentinamente, como se algo tivesse voltado à sua mente. Blick percebeu a mudança e a questionou. O silêncio se estabeleceu por alguns segundos, até que ele a chamou novamente pelo nome. Foi então que Remy respondeu, com um tom mais contido, que havia ido para casa para um funeral. Seu irmão havia sido assassinado. Enquanto isso, em uma das salas de aula, o professor de John anunciava a entrega dos boletins. Sentado, John segurava o lápis, mergulhado em seus próprios pensamentos. Lembrava-se de um episódio do passado, em que 3 rapazes o encaram com arrogância antes de o deixarem no chão. A imagem da agressão era nítida, mas o que mais se destacava era a lembrança de uma garota que havia se aproximado e lhe estendido a mão, perguntando se ele estava bem. De volta ao presente, o som seco do lápis se partindo quebrou o silêncio à sua volta. John havia apertado demais sem perceber. O professor, já cansado de chamá-lo, ameaçava anunciar suas notas em voz alta, fazendo com que John se apressasse até sua mesa. Ao receber o boletim e folhear os comentários, John refletiu que, embora não fossem boas, as notas poderiam ter sido piores. Do lado de fora da sala, Arlo caminhava pelos corredores. Seus pensamentos ainda estavam voltados a Serafine. Era difícil ignorar o fato de que ela havia conseguido uma cópia do livro proibido, Uno Ordinari. Refletia se aquilo havia mudado sua maneira de ver o mundo, se talvez esse fosse o motivo pelo qual ela preferia a companhia de um lisiado a dos níveis mais altos. A influência do livro, ponderava ele, poderia ter sido mais profunda do que aparentava. Imerso nessas considerações, Arlo acabou esbarrando em alguém. Ao levantar o olhar, viu que era John. Reconhecendo de imediato, pensou, com sarcasmo contido, que era claro que ele acabaria batendo de frente com ele. John, constrangido, agachou-se para recolher os papéis que deixará cair. Arlo aproveitou para provocá-lo, perguntando se ele já conhecia o fichário da escola. John respondeu afirmativamente, pediu desculpas e explicou que estava lendo os comentários dos professores. Enquanto o ajudava a recolher os papéis, Arlo notou algo entre eles que lhe chamou a atenção. Sua expressão se fechou brevemente. Ao notar alguns alunos observando a situação, virou-se e os encarou. Com apenas uma pergunta seca, perguntou se não tinham algo melhor para fazer. Os olhares curiosos rapidamente se dispersaram. Arlo entregou o último papel a John, que agradeceu. Com indiferença, disse para esquecer aquilo e o aconselhou a prestar mais atenção da próxima vez. Então virou-se e se afastou calmamente, soltando um leve sorriso no canto dos lábios, um sorriso malicioso, como se uma nova peça de um quebra-cabeça tivesse acabado de se encaixar.
Em uma sala isolada dentro de Velston, Arlo observava Isen com seriedade. Sentado em frente a ele, Isen questionava o motivo do chamado inesperado. Arlo, direto, explicou que precisava da experiência dele com investigação e coleta de informações. Isen, ainda confuso, respondeu que podia conseguir algumas coisas, mas achava exagero a forma como Arlo apresentava o pedido. Foi então que Arlo revelou seu real interesse, John, o colega de turma de ambos. Isen logo reconheceu o nome, o lisiado que andava com Serafine. Estranhou o foco repentino e quis saber o que Arlo queria com alguém aparentemente tão irrelevante. Arlo, no entanto, parecia decidido. Comentou que havia tido alguns encontros com John e que algo nele não estava certo. Apontou como ele era desligado do ambiente, tinha notas medianas, e, mais importante, parecia ignorar completamente a estrutura hierárquica da escola. Para Arlo, alguém como John já deveria ter sido posto no devido lugar há muito tempo. Mesmo assim, estava ali, em uma das instituições mais prestigiadas, circulando livremente com a ex-rainha da escola. Nada disso fazia sentido. Por isso, solicitou a Isen que o observasse de perto, queria descobrir como John havia sido aceito na escola e o que havia em seu passado que justificasse sua presença ali. Isen, surpreso com o nível de desconfiança, questionou se tudo aquilo era mesmo necessário. Sugeriu que talvez John fosse apenas sortudo. Mas Arlo interrompeu o comentário com frieza, deixando claro que não havia pedido opinião. A tensão no ar bastou para que Isen recuasse, confirmando que cuidaria do assunto. Antes que ele saísse, Arlo ainda impôs uma condição: aquilo deveria permanecer apenas entre os dois. A cena muda para John, caminhando com atenção pelos corredores da escola. Ao virar um canto, seus olhos foram atraídos por um papel colado à parede. Nele, lia-se um título mórbido incentivando apostas sobre qual super-herói seria o próximo a morrer. Abaixo, uma lista de nomes já mortos, e os próximos candidatos. A indignação foi imediata. John arrancou o papel da parede com raiva, inconformado com a ideia de que alguém tratasse a vida dos heróis como uma brincadeira. Amassou o papel em silêncio, tentando conter a fúria crescente. Antes que pudesse se afastar, ouviu um barulho vindo do fim do corredor. Um garoto chutava os papéis de outro no chão, zombando dele por ter pisado em seu caminho. O rapaz agredido tentava explicar que havia passado a noite trabalhando naquele projeto, mas antes que pudesse continuar, John já estava ali. Sem hesitação, John golpeou o agressor com um soco direto, derrubando-o. O garoto que estava no chão aproveitou a brecha para recolher seus papéis e fugir dali. John então se voltou para o valentão, o agarrando pela camisa. Em sua voz havia desprezo. Repreendeu-o por se achar superior, enquanto outros morriam tentando proteger pessoas como ele. Chamou-o de patético, acusando de ser exatamente o tipo de pessoa que corrompia a sociedade. O garoto, porém, sorriu. Ignorou a lição e contra-atacou com palavras, zombando de John, chamando de lisiado estúpido e ameaçando explodir seu rosto com sua habilidade. Mas John desviou facilmente do ataque. Num movimento rápido, cravou uma cotovelada violenta no rosto do rapaz, silenciando-o. Não satisfeito, continuou o ataque, dizendo que ainda não havia terminado. Outro soco. Mas quando estava prestes a desferir o terceiro, algo em sua mente o parou. Uma lembrança antiga, um menino pequeno, acuado, protegendo o rosto de um golpe iminente. A imagem congelou seu punho. John hesitou. Em silêncio, afastou-se, deixando o garoto caído no chão. O agressor, atordoado, ainda tentou gritar, mandando-o ir embora e nunca mais se meter em seus assuntos. Do outro lado do corredor, escondido nas sombras, Isen observava tudo. A cena muda uma última vez. Remy segurava um dos papéis de apostas nas mãos. Seus olhos passaram lentamente pelos nomes dos heróis já mortos. Quando reconheceu um nome entre eles, lágrimas surgiram sem que pudesse evitar. Com raiva e dor, ativou sua habilidade, queimando o papel em sua palma até que se desfez por completo. Entre as cinzas, o nome X-Static foi o último a desaparecer no chão.
Nos dormitórios da Velston, Remy apareceu diante da porta de Elaine e bateu algumas vezes, chamando-a. Elaine atendeu com surpresa, perguntando o motivo da visita. Remy, direta, quis saber se Serafine estava por ali. Elaine informou que ela estava no quarto ao lado, e chegou a sugerir que prepararia um chá para que pudessem conversar, mas Remy recusou educadamente, dizendo que não iria demorar. Logo em seguida, no quarto ao lado, Serafine estava mergulhada na leitura quando foi interrompida por batidas na porta. Ao ouvir a voz de Remy, permitiu que ela entrasse. Assim que cruzou a porta, Remy sentiu algo estranho no ambiente. Seus olhos logo foram atraídos para um urso de pelúcia sobre a estante, onde conseguiu perceber um dispositivo eletrônico embutido em seu interior. Antes que pudesse comentar, Serafine desviou o foco da amiga perguntando diretamente o que a trazia até ali. Remy então se desculpou por sua ausência, reconhecendo que Serafine provavelmente não gostava de participar de guerras territoriais ou colaborar com Arlo. Mesmo assim, agradeceu por tê-la substituído. Serafine respondeu com simplicidade que não havia necessidade de agradecimentos, afinal, devia isso a Remy por esta ter assumido o papel de rainha por tanto tempo. Aquilo era, no mínimo, justo. Mas a atenção de Remy não saía do urso. Serafine estranhou e, após chamá-la repetidas vezes, perguntou diretamente o porquê daquele olhar. Remy explicou que havia um circuito incomum dentro do brinquedo, algo que sua habilidade naturalmente identificava como perigoso. Intrigada, Serafine deixou que ela investigasse. Em instantes, Remy retirou um dispositivo eletrônico escondido no interior do urso. As duas ficaram em silêncio por um breve momento, observando o objeto. Não havia dúvidas, era um transmissor. Alguém estava monitorando Serafine. O rosto dela então se fechou, ao se lembrar da ocasião em que havia ganhado aquele urso, um presente aparentemente inofensivo oferecido durante um passeio no shopping com John. O que parecia um gesto gentil agora ganhava contornos suspeitos. Rapidamente, ela ligou os pontos. Aquela vigilância não era uma coincidência, o transmissor havia sido plantado com um propósito, e ele envolvia os níveis mais altos. Alguém estava testando, observando, mirando os mais fortes. Remy a alertou com firmeza. Mesmo sendo poderosas, nenhuma delas era invencível. A partir dali, Serafine teria que andar com mais cautela. Enquanto isso, Isen encontrava-se sentado nas escadas da escola Velston, revisando mentalmente toda a investigação que realizará por ordem de Arlo. Falará com o aluno que acusava John de tê-lo jogado pela janela, e de Serafine por tê-lo chutado logo em seguida. Em seguida, conversou com dois outros rapazes que afirmaram ter brigado com John há muito tempo, mas mal se lembravam dos detalhes. A única lembrança era de que ele havia fugido com medo. E, por fim, Isen ainda tentou falar com um médico, que, visivelmente irritado, não deu nenhuma informação útil além de zombar da pergunta. Diante de tudo aquilo, Isen concluiu que não havia nada suspeito sobre John. Tudo apontava para alguém comum, talvez até sortudo por andar com Serafine. Frustrado por ter sido incumbido de uma missão tão sem propósito, chegou a considerar que Arlo apenas estava incomodado com a proximidade entre os dois. Mas a dúvida persistia. Conforme repassava mentalmente as situações em que viu John em combate, começou a notar que algo não batia. Lembrou-se das brigas, das atitudes. John não parecia alguém que fugia. Ele enfrentava os desafios com uma confiança inquietante. Não era apenas sorte, era domínio. Ele sabia o que estava fazendo. Enquanto absorvia esses pensamentos, viu o próprio John passando pelos corredores. Chamou, sem pensar muito. John parou, surpreso, se perguntando se o chamado era realmente para ele. Isen se aproximou, descontraído, e explicou que o jornal da escola estava preparando uma matéria sobre a vida de estudantes de níveis mais baixos. Disse que precisava que a matéria fosse o mais precisa possível e, por isso, queria fazer algumas perguntas a ele. John, sem desconfiar de nada, aceitou a proposta com naturalidade. Disse que ficaria feliz em ajudar, mas sugeriu que adiassem a conversa para mais tarde, pois sua aula estava prestes a começar. Sem perder o tom de leveza, Isen o abraçou, fingindo entusiasmo, e respondeu com um sorriso. Aquela desculpa era boa, mas ele não podia esperar.
Dentro de uma sala isolada, Eason agradecia a John por ter aceitado participar da entrevista. John, com os braços cruzados e expressão contrariada, apenas comentou que não teve muita escolha, já que fora praticamente arrastado até ali. Eason sorriu sem jeito, admitindo aquilo, mas insistiu para que ele se sentasse. Antes de começar, Eason retomou a explicação sobre o propósito do artigo. Disse que o jornal da escola estava preparando uma matéria sobre a vida de alunos de nível baixo, e que era importante que tudo fosse o mais honesto e transparente possível. Queria veracidade. Nada de filtros. Um espaço para que John pudesse se expressar livremente. John estranhou a gentileza, mas considerou o gesto nobre da parte dele. Sentiu que, talvez, aquilo pudesse mesmo fazer alguma diferença. Mas do outro lado da mesa, Eason tinha outros planos. Ele não estava ali só por causa do jornal, aquele era o momento que esperava para finalmente descobrir o que John estava escondendo. Começou com uma pergunta simples, queria saber de onde John era. A resposta veio rápida, New Boston. Isso chamou sua atenção imediatamente. Aquele lugar ficava muito longe dali. Curioso, perguntou como ele saiu de lá e foi parar na Velston. John, um pouco mais sério, esclareceu que talvez houvesse um mal-entendido. Contou que havia sido educado em casa por toda a vida, e que Velston era, na verdade, a primeira escola que frequentava. Eason reconheceu que já ouvira essa informação quando ele fora transferido. Em seguida, quis saber o que o motivara a finalmente decidir estudar em uma escola. John explicou que sempre teve o desejo de viver a experiência de um ambiente escolar, mas que seu pai era superprotetor e sempre evitava que isso acontecesse. Eason assentiu, achando que aquilo fazia algum sentido, e então perguntou como estava sendo sua experiência até agora. John hesitou por um segundo, mas logo admitiu, estava sendo horrível, para dizer o mínimo. Incentivado a se aprofundar, começou a desabafar. Disse que, para os níveis baixos, tudo ali era uma constante ameaça. Não tinham direitos, não tinham proteção, e precisavam se manter em alerta o tempo todo. Qualquer corredor podia virar um campo de batalha. Uma briga poderia deixá-los incapacitados por dias, até semanas. A sensação de impotência era constante. Nem ao menos podiam dizer o que pensavam sem medo de represálias. Eason escutava, mas por dentro ainda o observava com desconfiança. Anotava tudo, o que chamou a atenção de John. Quando questionou o motivo daquilo, Eason apenas continuou a entrevista, perguntando o que John fazia para sobreviver naquela rotina. Ao tentar responder, John começou generalizando, falando em nome de todos os níveis baixos. Mas Eason o interrompeu de forma direta, queria saber especificamente sobre ele. John então revelou que passava boa parte do tempo evitando os centros dos corredores, sempre andando pelas bordas para não chamar atenção. Disse que evitava se envolver em qualquer coisa e mantinha um perfil mais discreto possível. Eason, no entanto, achava que aquilo tudo era apenas uma encenação. Ainda assim, deixou que John continuasse. E ele o fez, sugerindo que o artigo deveria incluir algo importante, que todos deveriam aprender a aceitar as diferenças dos outros. Ninguém merecia ser tratado como. Antes que completasse, Eason o interrompeu novamente, dizendo que ainda tinha muitas perguntas a fazer. John respirou fundo e assentiu, tentando manter a compostura. A próxima pergunta foi sobre a escolha de Velston. Por que, entre tantas escolas, havia escolhido justamente aquela? John respondeu que buscava uma escola de alto nível acadêmico, e Velston possuía os melhores programas do país. Eason soltou um comentário seco, disse que aquilo era ambicioso. John imediatamente notou a mudança no tom, mais agressivo, e se perguntou por quê. Eason então revelou o verdadeiro incômodo. Velston também era conhecida por reunir os mais poderosos alunos do país. Era, talvez, a escola com o maior nível de habilidade média. Por que, sendo um lisiado, John colocaria a si mesmo em um ambiente tão perigoso? Tentando manter a calma, John explicou que acreditava que o desempenho acadêmico fosse mais importante que o combate físico. Pensava que aquilo prevaleceria. Eason achou a resposta ingênua, mas compreensível, considerando que John nunca havia tido experiências escolares antes. Então,
direcionou a conversa para a figura do pai de John. Se ele era tão protetor, com certeza sabia os riscos que essa escola oferecia. Será que não o alertou? John, visivelmente desconfortável, começava a desconfiar de onde Izen queria chegar. Mas Izen insistia. Queria saber como ele havia convencido o pai a deixá-lo sair de New Boston e vir para um lugar como aquele. Disse que, se fosse com ele, teria testado antes uma escola próxima de casa. Um silêncio pairou por alguns segundos. Izen, no entanto, continuou, talvez ele até tenha feito isso, mas algo pode não ter saído como o esperado. Essas palavras atingiram John como um golpe. Ele se levantou bruscamente, agarrou Izen pela camisa e o encarou. Com raiva na voz, exigiu saber que besteira era aquela que ele estava insinuando. Disse que só concordou em participar porque queria compartilhar a realidade dos níveis baixos, não para ter sua vida invadida. Izen, agora firme, segurou o braço de John e o encarou com frieza. Disse que ele devia se considerar sortudo por ter Serafine ao lado dele o tempo todo. Foi aí que John notou, Izen havia ativado sua habilidade. A ameaça silenciosa estava no ar. Com um gesto calculado, Izen pediu que ele retirasse a mão de cima dele. John, aos poucos, recuou. Em seguida, Izen recolheu suas anotações, agradeceu pelas informações, embora a tensão ainda estivesse presente, e sugeriu que John voltasse para a aula. Enquanto via sair da sala, Izen permaneceu imóvel por alguns segundos, refletindo sobre algo que lhe chamou a atenção, o fato de John ter dito que vinha de New Boston. Um tempo depois, enquanto pesquisava em seu notebook, Izen encontrou uma foto de vários alunos em uma escola localizada em New Boston. Ao observar com atenção, identificou John entre eles. Um sorriso malicioso surgiu em seu rosto, e ao se levantar, não conteve a empolgação, anunciando em voz alta que finalmente havia encontrado o garoto. Blick, que estava ao seu lado, pediu que Izen se calasse, alertando que, se não o fizesse, seria expulso da biblioteca mais uma vez. Izen, no entanto, não se importou e insistiu para que Blick desse uma olhada no notebook. Blick olhou desconfiado, sem entender o que deveria ver, e perguntou se Izen estava novamente stalkeando garotas de outras escolas, lembrando que eles tinham uma redação para fazer no dia seguinte. Izen o chamou de idiota e questionou se Blick estava cego, pois estava apontando para uma pessoa específica na imagem. Blick, surpreso, perguntou se agora Izen também estava stalkeando garotos, mas Izen esclareceu que o jovem na foto era John, de 2 anos atrás. Blick examinou o rosto com mais cuidado e reconheceu o jovem, mas não entendia o motivo de Izen estar tão interessado nele. Perguntou então por que Izen estava procurando John. Izen lembrou-se da conversa que tivera com Arlo, na qual havia sido instruído a manter segredo sobre suas investigações, e respondeu que aquilo não dizia respeito a Blick. Irritado, Blick quis saber então o motivo de ter sido chamado por Izen, mas este desviou o assunto, perguntando se Blick não deveria estar preparando a redação. Blick o olhou com desprezo e o chamou de esquisito. Nesse instante, uma mulher chamou a atenção dos dois, claramente irritada com o barulho que faziam. Em outra cena, Izen e Arlo estavam em uma sala privada. Arlo comentou que fazia bastante tempo desde a última vez que tinham se encontrado e expressou a esperança de que Izen tivesse algo para mostrar. Izen confirmou que sim e explicou que passará os últimos dias observando John cuidadosamente, chegando a entrevistá-lo ao final. Relatou que a única informação concreta que John fornecera era que havia sido educado em casa e que não possuía habilidade alguma. Contudo, quando o assunto era os níveis baixos, John parecia relutante em falar sobre si mesmo. Suas respostas soavam hipócritas e não condiziam com suas ações. Izen confessou que inicialmente pensava que John era um idiota, pois desconhecia algo melhor, mas quando questionou seu passado, John se mostrou defensivo e até tentou intimidá-lo. Para concluir, Izen revelou que, após a entrevista, fizera uma pesquisa sobre a cidade natal de John e encontrou uma foto da antiga turma dele, datada de cerca de 2 anos atrás. Arlo pegou a foto das mãos de Izen. Ao examinar atentamente o jovem retratado, questionou se aquele realmente era John, reconhecendo a diferença em relação ao atual. Izen, orgulhoso de seu trabalho, perguntou se John aparentava ser autoritário na imagem. Afirmou que, a partir daquele momento,
reavaliaria suas percepções sobre ele. Comentou que John parecia indiferente aonde andava, falava de igual para igual com níveis altos e não hesitava em iniciar brigas. Finalizou dizendo que, se não fosse pelo fato de John afirmar ser um lisiado, acreditaria que ele possuía alguma habilidade, questionando Arlo sobre sua opinião. Arlo sorriu com malícia e, antes que Isen pedisse mais tempo para descobrir detalhes, rasgou a foto diante de seus olhos. Isen ficou intrigado, se perguntando o motivo daquela atitude. Arlo então declarou que Isen já havia feito o suficiente e que, dali em diante, ele mesmo assumiria as responsabilidades. A cena se desloca para os dormitórios da Velston, onde Elaine, concentrada nos estudos, recebe uma mensagem no celular enviada por Arlo.